eu sou a Marli Monteiro de Carvalho, professora da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Eu estou falando para vocês sobre gestão de portfólio. Hoje é a segunda parte da aula. É importante que vocês tenham visto a primeira parte, que passou sobre as definições e sobre os modelos de gestão de portfólio relacionados a desenvolvimento de produto e inovação. Hoje, dando continuidade, a gente vai falar de outros modelos de gestão de portfólio, para gestão de projeto em escopo amplo, dependente do tipo, pode ser projeto de TI, pode ser projeto de infraestrutura, etc. E vai falar um pouquinho das ferramentas de gestão de portfólio, tá? Então, vamos lá. Aqui vocês estão vendo um slide que é fruto de uma bibliometria dos principais artigos relacionados à gestão de portfólio. Então, foi pensado os principais processos. No topo, tem todos os processos que a gente chama de preparação. Qual vai ser o comitê que vai participar desse processo de gestão de portfólio? Como vou trabalhar o método? Como eu vou definir as ferramentas que eu vou usar? Para minha determinada organização, eu posso não ter um conjunto, uma base de conhecimento muito bem estruturada. Então, todas as ferramentas mais quantitativas ficam prejudicadas nesse contexto. Talvez eu tenha que optar por abordagens mais qualitativas. E, na base, eu vou ver que eu tenho um conjunto de processos que geralmente aparecem nos vários modelos de gestão de portfólio. Eu vou ter sempre aí os processos relacionados à avaliação do projeto que é candidato à carteira. Então, eu ainda não estou olhando o conjunto, estou olhando o que é um projeto que vai ser considerado para um determinado momento de decisão da gestão do portfólio. Qualquer tive uma ideia, eu posso mandar essa ideia? Não necessariamente. Eu preciso estruturar essa ideia. Então, eu preciso ter alguns critérios que a organização decida que vão validar uma proposta como algo que vai participar do pleito do projeto, né? Então, algumas empresas usam os dados de viabilidade técnica e viabilidade financeira como critérios para a entrada do projeto para pleitear participar da carteira. Então, eu vou ter alguns critérios individuais de projeto que vão permitir que ele seja um candidato. Depois eu vou passar por processos de seleção, em que eu vou ter aí também critérios relacionados ao conjunto. Como é que eu olho esse conjunto de projetos? Eu vou olhar o retorno financeiro, eu vou olhar qual que é a inovação que ele vai propor e como ele vai trabalhar um novo negócio para a minha organização, que tipo de critério a minha organização adota como relevante nessa decisão. Depois eu vou, a partir desses critérios, considerando o peso que eu atribuí nesses critérios, eu vou gerar uma lista de projetos priorizados. E aí vem o outro problema. Eu tenho um conjunto de projetos, eu priorizei eles, eu avaliei com um conjunto de critérios, só que eu tenho tanto de recurso. Como é que eu vou alocar esse recurso naquele conjunto de projetos? E aí entram vários aspectos, como interdependência entre projetos, como juntar um conjunto grande de projetos que tenha mais ou menos a mesma característica. Então, eu acho que, nesse processo, a gente precisa ter ajustes. E aí vem a outra fase, que é o que a gente chama de ajuste, outros modelos vão chamar de balanceamento, que é como eu faço a realimentação entre aquela lista priorizada e aquele recurso que eu aloquei com a minha estratégia organizacional. Será que eu, com aqueles critérios e com o meu mecanismo de priorização, eu não selecionei todos os projetos muito parecidos, todos que têm alto retorno financeiro e baixo risco? Mas e aí? Onde estão os projetos que podem virar um novo modelo de negócio? Porque eles têm um risco alto, eles acabaram ficando com um retorno mais reduzido nessa lógica compensatória e eu acabei não priorizando. E aí eu faço nos ajustes, eu faço uma repescagem dos projetos que são importantes, mas que pelos critérios que apareceram eu acabei tirando ele da carteira. Posso também ter priorizado um e outro, que ele é dependente, eu não priorizei, não aloquei recursos, só que esse não vai acontecer se esse não acontecer. Então, eu preciso puxar esse para o conjunto que vai ser feito. E o tempo todo recebendo informação dos gates também. Esse é o modelinho da Associação Americana de Gestão de Projeto, o Project Management Institute, e eles lançaram um modelo de gestão de portfólio que trabalha também
basicamente os mesmos itens. Então, eles vão ter uma lógica de processos, né? Ele também vai receber informação do planejamento estratégico, ele vai ter um conjunto de 7 processos, que basicamente são processos de alinhamento, e depois ele vai ter processos de monitoramento e controle, que é basicamente ver como vão os projetos da carteira definida, do portfólio definido, e se eu tive alguma mudança de cenário, ou de mercado, ou tecnológico, que provoque uma revisão daquele portfólio antes do horizonte pensado. Então, eu vou seguir a lógica de identificação, priorização, alocação, etc., até gerar na carteira, e fico monitorando se eu preciso alterar aquela carteira, quer por algum input de mudança de mercado ou mudança tecnológica, ou pelo andamento dos projetos em curso. Nesse modelo Provalor, a gente vê, então, essas várias etapas, né, que ocorrem durante a gestão de portfólio, bem no meio da pirâmide. Eu tenho os drivers em termos de critérios, em termos de recurso vindo da estratégia, e tem uma importância muito grande na camada de gestão de projetos e portfólio, que a gente chama de gestão multiprojeto. Por quê? Porque aí eu tenho a carteira já definida e os projetos estão em andamento, mas eu tenho recurso que pertence ao portfólio, porque esse projeto ele só vai continuar se o recurso do portfólio achar que é necessário que ele continue. Lembrando que matar projeto é uma atividade importante da gestão de portfólio. Inclusive, é uma das atividades mais doloridas durante esse processo, porque você já investiu algum recurso, mas é necessário que eu consiga matar um projeto para, eventualmente, alocar o recurso que ainda seria aportado numa oportunidade melhor. Quando eu penso no processo decisório, eu posso ter um comitê de gestão de portfólio na organização, ou posso ter vários distribuídos nas várias unidades de negócio. Isso depende de como é o processo decisório de uma dada organização. Eu posso ter um grupo que decide por toda a organização, tanto os critérios como a alocação de recursos, mas tem organizações que são muito mais descentralizadas, então preferem que as unidades de negócio recebam o recurso e, a partir desse recurso, elas construam a sua própria cesta de portfólio. Estabeleçam os critérios e elas mesmas façam a gestão dessa cesta que ele recebeu. Então, é importante que a empresa ache a melhor forma de definir esse ou um ou vários comitês, e qual que são os stakeholders que participam de cada comitê. Pode ser mais estratégico, pode ser mais pulverizado, é importante que isso passe. Lembrando que esse comitê não é igual ao comitê que avalia os gates do projeto. Esse comitê, em geral, é de um nível hierárquico maior, que vai definir critérios e selecionar projetos. O que acompanha o portfólio e o projeto em curso, que participa das reuniões de gate, é alguém mais técnico, em geral um grupo mais técnico, e tem alguém de ligação desses dois comitês. Depois a gente vai ter uma etapa muito importante que, em geral, é negligenciada nas organizações, que é a etapa que a gente passa por toda uma análise das oportunidades, ou seja, são propostas de projeto que a organização quer fazer, né? Eu quero trabalhar um novo conceito, eu quero trabalhar uma nova tecnologia, quero trabalhar isso a partir desse projeto que eu estruturei, né? Fiz uma análise de viabilidade técnica, econômica e vou sugerir para que ocorra dentro dessa carteira. Dentro desse projeto que entra, eu vou passar, então, por uma análise dos projetos em curso. Então, eu vou receber o relatório de andamento nos gates de todos os projetos da minha carteira. Com base nessas novas propostas e no relatório de desempenho dos projetos nos gates, eu tenho os candidatos para um dado processo de tomada de decisão. Agora eu vou alocar os recursos do próximo triênio, do próximo ano. Como é que eu vou alocar nesses projetos? Quem são os candidatos? Os projetos que já estão em curso, porque eles ainda vão necessitar de recursos, e as novas oportunidades. E eles vão concorrer com isso. Depois disso, eu vou, então, trabalhar
vários elos, que eu falo desse modelo de gestão de portfólio, que são cíclicos e que no meio eu tenho a metodologia. Por quê? Porque esses processos têm que ser bem estruturados em termos de ferramentas e técnicas. Eu tenho no canto superior esquerdo de vocês, são basicamente os processos de seleção e priorização. E eu vou ter um conjunto de técnicas que ajudam a fazer esse processo. Em geral, vão desde técnicas muito simples de score, como a gente vai ver, como também vão para algumas técnicas mais elaboradas, multicritério. Depois eu tenho um conjunto grande de técnicas de alocação de recurso, em geral ligadas com programação matemática, programação, pesquisa operacional, esse tipo de ferramenta que pega um conjunto de restrições e um conjunto de recurso e aloca dentro dessas prioridades. E lá embaixo eu tenho o balanceamento e ajuste, que é a forma mais analítica, menos quantitativa, de olhar o balanço com relação aos drivers estratégicos. Então, posso ter vários rounds de decisão, ou seja, vários ciclos de decisão que percorrem essas três fases. Eu selecionei, aloquei recurso, mas vi que a minha carteira está desbalanceada, eu preciso trazer os projetos que eu acho relevante para priorizar o equilíbrio. Então, isso vai gerar, de novo, uma volta que vai ter, de novo, priorização e vai ter, de novo, alocação de recurso. Esse slide aqui, basicamente, fala de um item que eu comentei com vocês, importantes no ajuste, que é a interdependência. Os projetos entram na gestão de portfólio dentro da análise de forma independente, mas vários projetos podem trazer interdependências entre si. E se eu não olho isso na hora do conjunto, eu posso inviabilizar o meu portfólio no futuro. Então, eu posso ter interdependência de recursos, eu posso ter interdependência sequencial, né? Um projeto que foi melhor priorizado, ele ocorre depois de um projeto que ficou menos priorizado. Então, como é que faz isso? Eu preciso fazer primeiro o que vem antes. Então, esses vários critérios de interdependência, vocês têm que analisar quando eu faço também a análise de portfólio. Eu pensei algumas ferramentas mais usadas na gestão de portfólio para falar um pouquinho, mas todas elas são ferramentas complexas que merecem cursos associados a cada uma delas. Então, por ser um processo decisório, um processo de modelagem clássica, inclusive tem prêmio Nobel associado. O Markovitch trabalhou basicamente seleção de ativos de investimento, ganhou o prêmio Nobel por causa disso em 1990. Então, a gente tem aí um conjunto grande de ferramentas bastante sofisticadas que podem ajudar a suportar a atividade de gestão de portfólio. Mas também tem ferramentas simples, como tabelas do tipo score, em que eu coloco o peso, dou uma nota no projeto, multiplico e consigo também fazer uma avaliação. Nessa lista que vocês estão vendo, os mais usados são os métodos financeiros, tipo valor presente líquido, que provavelmente vocês já viram em algum curso de a viabilidade técnica e financeira de projeto. São os mais usados, os surveys dizem que são os mais usados. Aqui vocês vão ver uma outra ferramenta que é muito usada para aquela etapa que a gente chamou de balanceamento e ajuste, que são gráficos de bolha. O gráfico de bolha, basicamente, tem 4 possíveis dimensões e 4 quadrantes. Então, eu vou trabalhar nos 2 eixos, cada uma variável. Nesse exemplo que vocês estão vendo aí, num eixo eu tenho o retorno e no outro eu tenho a probabilidade de sucesso. E eu posso também colocar a cor associada, por exemplo, a uma dada unidade de negócio, cada cor é uma unidade de negócio, e o tamanho da bolha é o recurso aportado para um determinado projeto. Nesse caso, eles escolheram um nome para cada quadrante. O pão com manteiga, o elefante branco, a ostra e a pérola. E a ideia é que em toda a matriz ou diagrama de bolha, a gente tenha uma área que é quase que uma área de descarte, que nesse exemplo de vocês é a área que a gente está chamando aí de elefante branco. Ninguém seleciona um projeto como um elefante branco. Ele é um
projeto pão com manteiga que eu começo a colocar mais recurso do que estava estimado. E a probabilidade de sucesso, que antes era mais otimista, acaba ficando pessimista. Então, todos os projetos que estão ali no elefante branco, talvez seja melhor abortar e liberar esse recurso para que a gente trabalhe outras oportunidades. Já do lado esquerdo aí dessa matriz, é onde a gente tem os projetos mais arriscados e que tem o maior retorno. Geralmente eu tenho um trade-off entre risco e retorno. Quanto mais arriscado, maior o retorno. Então, os projetos Ostra vão permitir que a minha organização tenha projetos pérola no futuro, ou seja, de um grande conjunto de projetos arriscados, de tecnologia ainda emergente, alguns vão dar um retorno muito grande e vão se viabilizar como um novo, às vezes uma nova unidade de negócio, um novo modelo de negócio para a organização e vão ter um retorno muito grande. Então, trabalhar o risco desse quadrante para levar ele para o quadrante, então, de pérola. Esse é um exemplo bastante usado de diagrama de bolha. Esse é um outro tipo de gráfico de bolha, que eu não vou detalhar, mas é interessante que ele faz uma amarração com os vários estágios da tecnologia, desde a tecnologia embrionária até passando pelo crescimento, maturidade e declínio. Então, eu também posso usar outras formas de configurar um diagrama de bolha, como esse exemplo que vocês estão vendo aí na tela. E esse aqui é só para explicar um pouquinho como a gente pode trabalhar o conceito de alocação de recurso. Eu tenho um conjunto de recursos e esse recurso vai receber um peso de prioridade e eu vou ter uma monta total de recurso para alocar nesses projetos. E eu vou consumindo os projetos a partir do tanto de recurso que ele consome e o peso que ele recebeu na minha priorização. A hora que consumir todo o recurso, eu paro. E tem várias formas. Quando eu falei para vocês programação inteira, eu só priorizo um projeto se todo o recurso que eu estimei nele for aportado. Eu posso também optar por opções não inteiras em que eu vou trabalhar o recurso faseado. Aqui a gente tem algumas armadilhas típicas da gestão de portfólio e provavelmente você já passou por alguns sofrimentos relacionados a ela. A que mais ocorre com frequência hoje é a síndrome de superalocação dos recursos. Como eu não tenho uma nitidez muito grande dos recursos que eu estimei por projeto, às vezes eu aloco um recurso mais do que 100%. Isso dificilmente ocorre com orçamento, mas acontece com frequência com recurso humano para executar o projeto. Então, a síndrome de superalocação de recursos, às vezes, como eu não passo por processos estruturados de alocação, às vezes eu aloco um determinado indivíduo 300%, e aí o projeto vai atrasar, porque ele está ocupado com outro projeto. Então, os processos formais de alocação, em geral, se preocupam mais com orçamento do que recursos de outra natureza, em especial humanos. Mas tem outras armadilhas que acontecem com frequência, como sempre priorizar o projeto mais fácil em detrimento do mais difícil, ter muita informação e essa informação ter muito ruído, e aí eu tomo uma decisão a partir de dados bastante incertos e o portfólio também fica, de alguma forma, com um ruído muito grande associado a essa incerteza. Então, esse processo, quanto melhor eu fizer o processo de gestão de portfólio, menos armadilhas relacionadas à gestão de portfólio eu vou acabar caindo. Então, é sempre necessário estruturar para que isso aconteça com menos frequência. Mas lembrando que é um processo que tem muita incerteza, porque o dado ainda é muito relacionado a estimativas, eu não tenho um dado muito confiável quando eu faço a gestão de portfólio. E quanto mais embrionária for a fase da gestão de portfólio, mais rudimentar o dado que eu estou trabalhando para tomar decisão. Bom, nós estamos concluindo o curso de gestão de portfólio. Nessa segunda parte, a gente falou de modelos de gestão de portfólio de projeto em escopo amplo, a gente falou do modelo Provalor, a gente falou do padrão de gestão de portfólio do Project Management Institute e a gente falou também do modelo do Archer e do Gazenzadeh de gestão de portfólio de projeto. Em termos de ferramenta, a gente falou um pouquinho sobre os diagramas de bolhas e falou das ferramentas mais usadas nas organizações sobre gestão de portfólio. Obrigado e até a próxima.